A gente vai falar sobre o mercado de proteínas e, para isso, meu convidado para essa conversa ao vivo é o analista de pecuária da Safras e Mercado, Fernando Iglesias. O Fernando agora sim está ouvindo a gente, né? Seja bem-vindo com a gente. Uma boa noite para você, Fernando. Tudo bem? Oportunidade, vamos falar sim sobre esse mercado de proteínas, muita coisa acontecendo nesse início de dezembro. É isso, Fernando. Vamos primeiro falar sobre o mercado de carne bovina. Eu quero abordar uma questão com você. As nossas exportações para o mercado asiático têm chamado a atenção em 2025, principalmente para a China, é claro. Conversei recentemente com os produtores de Mato Grosso. Eles também veem a China aí como a China não, a Ásia, né? Uma região super em potencial. Enfim, queria saber de você quais fatores tornam o mercado asiático uma nova aposta, uma grande aposta para os exportadores de carne bovina brasileiros. Olha, na verdade, nós temos que olhar também que, além da China, o Brasil está negociando ativamente com o Japão, com a Coreia do Sul, buscando novas alternativas dentro do mercado asiático. Também vendemos grandes quantidades de carne para Filipinas, vendemos grandes quantidades de carnes para o Vietnã. Então, são mercados importantes, com grande potencial de consumo, e ali nesse mercado asiático que o Brasil vê suas melhores possibilidades dentro do setor carnes. E não estamos falando aqui apenas de China. É uma diversidade de mercados, inclusive os países do Oriente Médio, a gente pode considerar como países da Ásia, que também compram grandes quantidades tanto de carne bovina quanto de carne de frango. Então é um mercado com potencial fantástico, uma capacidade imensa de importação e fazem toda a diferença para o mercado brasileiro, para as exportações brasileiras de proteínas de origem animal. E vale registrar aqui que esse mercado asiático, vários países que compõem esse mercado asiático são muito exigentes, né, na hora de fazer as escolhas, as compras. Então, o mercado brasileiro ele tem que atender uma série de demandas para poder se inserir nesse mercado asiático, né? Exatamente, não é simples você entrar no mercado asiático, você tem uma série de especificações técnicas que você precisa seguir para chegar ao grau de exigência de vários mercados. Não falo nem só do japonês. Para atender as demandas chinesas, o Brasil teve que se adequar, teve que, para poder atender essas necessidades, essas demandas. Cada país vai ter aí o seu grau de exigência e cada um deles o Brasil tem se mostrado preparado para conseguir atender as especificações técnicas de cada um deles e conseguir acessar cada vez mais mercados. Essa é a grande vantagem que nós temos dentro do setor carnes brasileiro, essa capacidade de adaptação e entender esse contexto da demanda global e de que maneiras nós podemos atendê-la da melhor maneira possível. Então, o Brasil sabe exatamente o que o consumidor chinês procura, sabe exatamente o que o consumidor do Oriente Médio está procurando e sabe quais as maneiras, quais os caminhos para atender essas demandas. Então, isso faz muita diferença aqui para o Brasil, como fornecedor de carnes, como exportador de carne. Faz muita diferença para o país na hora de fornecer aí proteína de origem animal em larga escala para os mais diferentes países do mundo. Agora, Fernando, a China está investigando aí possíveis efeitos da carne bovina importada sobre o mercado doméstico chinês. Uma decisão sobre isso ficou para janeiro, né? Eles adiaram essa decisão. Mas quais os reflexos que essa investigação pode trazer para o mercado e para o nosso setor, é claro, aqui no Brasil? Bom, o que se especula é que as salvaguardas que a China pode adotar em relação à importação de carne bovina podem levar aí a uma série de transtornos e pode até mesmo redesenhar essa corrente de comércio global da carne bovina. Essas exportações globais da carne bovina podem sofrer aí mudanças significativas a depender da decisão chinesa. Se especulava que ali em novembro, no último dia 26, seria anunciada uma cota geral de importação. Também seria anunciado uma tarifa extra-cota. Além disso, ia se reduzir as linhas de crédito, o financiamento das importadoras chinesas e frigoríficos que tivessem muitas unidades habilitadas passariam aí por um processo de descredenciamento, de desabilitação de algumas dessas unidades. Então, seriam medidas aí que podem realmente mexer bastante com esse mercado. Gerou muita especulação ao longo de novembro e agora nós precisamos aguardar uma posição concreta do governo chinês em janeiro de 2026. No dia 26 de janeiro de 2026, nós teremos aí um posicionamento final da China e de que maneira ela vai atuar dentro desse mercado. Só temos certeza de uma coisa: muita atenção a isso, porque vai ser muito importante para a formação de preços da arroba do boi gordo no decorrer de 2026.
Bom, Fernando, a gente ainda tem outro assunto aqui importante ainda para falar sobre o mercado de proteínas, porque Estados Unidos e Europa, o hemisfério norte, né, eles têm registrado surtos de gripe aviária. O número de focos de gripe aviária, por exemplo, lá nos Estados Unidos em novembro, já é quase 4 vezes maior do que o registrado no ano passado, por exemplo. Enfim, como esse cenário tem mexido ou vai mexer com o mercado de carne de frango, desse tipo de proteína, por exemplo? Bom, esse tipo de situação, quando a gente vê em produtores importantes, exemplo da Europa e dos Estados Unidos, coloca cada vez mais destaque, mais holofote na exportação brasileira. O Brasil recém conseguiu exportar, voltar, né, receber autorização de exportação para a China e agora tem um potencial imenso para continuar exportando grandes quantidades de carne de frango no mercado global. É só nós pensarmos a maneira assertiva e efetiva que o Brasil combateu a doença, muito diferente do que aconteceu em outros mercados que sofrem aí com grandes dificuldades para combater a influenza aviária de alta patogenicidade. Isso não acontece no Brasil. O Brasil hoje é referência mundial em biosseguridade. Isso não acontece por acaso e dá muita diferença aqui para o mercado brasileiro, faz muita diferença mesmo. Abrem-se oportunidades para o mercado brasileiro a partir do momento que esses surtos são registrados aí nessas regiões? Ou, enfim, como funciona essa questão de mercado? Sim, abre possibilidade para a carne brasileira. Isso tem sido uma grande vantagem do Brasil, inclusive, ao longo dessa década. A gente observa o Brasil ganhando tônus nessa exportação global. Em 2024, a gente bateu um recorde de exportação, foram mais de 5 milhões de toneladas, e esse ano nós temos potencial para superar novamente, apesar do problema de influenza aviária. Então, aumenta a possibilidade da exportação brasileira e aumenta o nosso potencial de exportação. Tá certo, Fernando. Quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente aqui mais uma vez, viu? Uma ótima noite para você. A gente conversa em breve numa nova oportunidade. Boa noite, até a próxima. Uma ótima semana a todos.